Saúde o povo de Deus com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Para a glória do nosso Senhor Jesus, quero convidar a vocês, por gentileza, que se coloquem de pé nessa noite. Também quero saudar a você que está do outro lado, que está nos acompanhando. Você que vai nos acompanhar posteriormente, sinta-se saudado com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que têm, aos poucos, se inscrito no canal, e no canal onde nós transmitimos ao vivo aqui o culto todos os domingos, aqui dessa parte da família de Cristo, a Igreja Cultura do Reino. E você é convidado, você é muito bem-vindo e bem-vinda aqui para nos visitar, para estar conosco, aqui na Avenida Madre Teresa, número 162, aqui no bairro Monte das Oliveiras. Nós ficamos aqui na fronteira entre a Avenida Samaúma e a Avenida das Torres, entrando pelo conjunto Carlos Braga, você consegue chegar aqui, onde nós estamos situados, um pouco depois do Mercadinho Pai d'Égua, e você que vem pela Avenida Samaúma, entrando à sua direita, um pouco antes do Mercadinho Pai d'Égua, você vai nos localizar, amém? Seja bem-vindo também, que a palavra do Papai do Céu nessa noite esteja no seu coração, e entre no seu coração e transforme a sua vida para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a todos que trouxeram a palavra do Papai do Céu nessa noite, final de tarde, início de noite, nessa transição, que abram comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos meditar neste primeiro momento do verso 19 ao verso 22. Segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 34, do verso 19 ao verso 22. Todos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Papai do Céu. Ainda tem alguns irmãos que estão procurando. Amém? Diz assim a palavra do Papai do Céu. E aconteceu que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou a Ilquias e a Aicão e ao filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escriba, e a Asaías, o ministro do rei, dizendo: Ide e consultai a Jeová por mim, pelo remanescente de Israel e de Judá, no que diz respeito às palavras deste livro que foi achado. Porque grande é a ira de Jeová, o Senhor, que se derramou sobre nós. Porquanto os nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, andando conforme tudo quanto está escrito neste livro. E Ilquias e os designados pelo rei foram a ter com Hulda, a profetisa,
mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guardião dos depósitos das vestimentas sacerdotais, e que vivia no segundo bairro de Jerusalém, e lhe expuseram o assunto. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós agradecemos a Ti, louvamos ao Teu nome, porque este dia é especial. Este dia é o dia que o Senhor nos fez. Este dia não foi feito porque a NASA quis que ele existisse. Este dia não foi feito porque o presidente dos Estados Unidos da América determinou por decreto que ele haveria de existir. Este dia de hoje não existe porque nós assim determinamos que hoje estaríamos aqui, passaríamos este dia com nossas famílias, tomaríamos um determinado tipo de café ou almoçaríamos um determinado tipo de alimento ou de comida. Este dia de hoje só existe porque o Senhor nos preparou ele. E nós estamos aqui, como o Senhor tem nos permitido pela sua infinita graça e misericórdia, neste dia, ao longo dos domingos, para te cultuar, te celebrar, te bendizer, te magnificar, te adorar, declarar que nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Tu és o amor das nossas vidas. Não há ninguém que possa representar para nós aquilo que só o Senhor representa. Não há palavra, não há ação, não há amor maior do que o que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Muito grato. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos privilegiou com a oportunidade de existir. E só temos família, só podemos trabalhar, nos alegrar, conviver, ter comunhão, sonhar, desfrutar, porque o Senhor permitiu um dia que nós deslocássemos da eternidade e estivéssemos do ventre de nossas mães. E após 9 meses de gestação, viéssemos ao mundo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E nós reconhecemos isto e te agradecemos. Aplauda ao Senhor Jesus, querido. Aplauda ao Senhor Jesus com ânimo, com vontade, com alegria. Olha alguma coisa bela para o seu amor, o amor da sua vida, Senhor Jesus. Diga a Ele que você o ama. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te adoro. Muito grato por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste final de tarde, início de noite. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Podem sentar, queridos. Nós acabamos de ler um texto que ele é um texto que move o nosso ser, move os nossos corações, move as nossas estruturas. Eu vou ler novamente esse texto e depois nós vamos começar a discorrer a respeito da temática. O verso 19, que foi o nosso ponto de partida do livro de 2 Crônicas, capítulo 34, diz assim: aconteceu que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E então ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica,
e a Safã, o escriba, e a Asaías, seu próprio ministro, dizendo: ide e consultai a Jeová por mim, pelo remanescente de Israel, de Judá, no que diz respeito às palavras deste livro que foi achado. Porque grande é a ira do Senhor que se derramou sobre nós. Grande é essa ira. Meu Deus. Porque os nossos pais, e ele explica o porquê, porque os nossos pais não obedeceram a palavra do Senhor, andando conforme tudo quanto está escrito no livro. Então Ilquias e os designados pelo rei foram a ter com Hulda, a profetisa, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guardião dos depósitos das vestimentas sacerdotais, que vivia no segundo bairro de Jerusalém, e lhe expuseram o assunto. Hulda, a profetisa. Ontem as mulheres tiveram um grande evento, Momento 31. Não foi isso? Nossa, que coisa abençoada, maravilhosa. Momentos que a mim foram trazidos, narrados, como momentos de fato transformadores para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, mulheres que estavam ali reunidas com o propósito de ouvir a palavra. Tudo que foi feito ali tinha um objetivo, e este objetivo era nada mais, nada menos do que serem ministradas. Alguém usada da parte do Eterno para ministrar a palavra a mulheres. Meu Deus. E nós estamos diante de um texto, irmã Patrícia, que fala a respeito de nada mais, nada menos do que uma das maiores representantes do ministério profético bíblico. O nome desta mulher é Hulda, e o texto diz: a profetisa. Uma mulher que o rei teve que parar para ouvi-la. O sacerdote, o sumo sacerdote, teve que ouvi-la. O emissário, o secretário do rei também teve que ouvi-la. Todos os enviados tiveram que parar para ouvi-la. Todo o remanescente de Judá teve que sentar para ouvi-la falar. Todo o remanescente de Israel teve que parar para ouvir a única mulher, a única pessoa naquela época que tinha a revelação da palavra. Nós estamos falando de Hulda, uma mulher como vocês, que estão vestidas com essa blusa bonita. Uma mulher que foi um marco existencial na sua época. Mas para que nós entendamos a história, para que nós compreendamos e cheguemos até este momento, eu preciso contar para você o que está acontecendo neste momento bíblico, quais as circunstâncias que estão se passando ao longo da história bíblica, para que esta mulher seja apresentada como alguém, e não somente uma qualquer mulher,
Mas a mulher, a profetisa, que somente ela tinha a palavra, a revelação naquele tempo. Então você que é mulher que está ouvindo esta palavra, você que é mulher que está aqui sentada, você que é mulher que está aí do outro lado, nada impede que você seja como uma Hulda, uma mulher marcante, uma mulher que muda o tempo entre antes e depois, uma mulher que se levanta em santidade e adornada com sabedoria e faz com que os grandes deste tempo ouçam a palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, você que está sentada aqui, que é mulher, Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para abrir a boca. Eu sei que muitas de vocês, eu já ia dizer muitas de nós, né? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui, ouvindo aquilo que nós estamos ministrando à luz da palavra, passam por circunstâncias que fazem inclusive com que vocês desacreditem de seus próprios potenciais. Muitas de vocês, em algum momento na vida, pensou em desistir, pensou em parar, porque não é fácil, de fato, enfrentar as circunstâncias da vida. Mas Deus chamou você para uma grande obra, chamou você para ser um marco existencial, chamou você para que o seu nome seja lembrado, chamou você para que Deus, através da sua vida, possa trazer uma palavra poderosa e transformadora para uma nação, e esta nação se chama nação aonde você está. Entenda comigo que Israel, o reino, estava passando por um momento complexo. Os reis de Israel, minha irmã D'Angela, haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Haviam se debandado para os cultos pagãos. Haviam se voltado para adoração a deuses estranhos. Eles abandonaram as coisas de Deus, abandonaram a palavra, abandonaram o livro da lei e se perverteram e usaram de seus postos, de suas condições para subverter o entendimento de uma nação. E durante este momento crítico, para que você entenda um pouco, se você voltar comigo aqui e acompanhar rapidamente a história de um rei chamado Manassés. Este rei, queridos, ele subiu ao trono aos 12 anos, no capítulo 33, no verso 1. Este homem, este rei por nome Manassés, ele subiu ao trono e começou a reinar, subiu ao trono com 12 anos, e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Quantos anos? 55 anos fazendo coisas que desagradavam a Deus. 55 anos pervertendo o entendimento do livro da lei. 55 anos adorando a deuses estranhos. O rei de Israel, a nação que Deus havia separado para ser dele. 55 anos fazendo todo tipo de lambança e loucura, assentado no trono. Você imagine como a nossa nação está vivendo hoje. Quantas mazelas, quantas problemáticas por causa de uma pessoa que está no poder. Alguém que não sabe conduzir os rumos de uma nação de maneira sadia e saudável. Alguém que não entende a real necessidade do povo. Alguém que não governa justamente. Nós temos já quase 2 décadas que este partido está no poder. E quanta coisa ruim já aconteceu. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo: se este governo se mantiver no poder na nossa nação, o nosso país será totalmente destruído. Foram as palavras de uma pessoa
direcionadas a mim em relação ao momento que estamos vivendo. E eu quero dizer para você que este homem, Manassés, este rei, um dos reis de Israel, ele passou 55 anos fazendo besteira no trono. Então você imagina como estava a nação. Imagina você qual era a circunstância moral daquele lugar. Manassés morre, outra pessoa assume o poder, Amon, e continua a fazer as mesmas coisas. Até que Amon é morto, e quem sobe ao poder é um homem, um outro rei, por nome Josias. E este homem, este rei por nome Josias, ele quando sobe ao trono aos 8 anos, ele sobe ao trono mesmo ainda em sua tenra idade, mesmo ainda pequeno, mesmo ainda como uma criança. Mas a Bíblia fala que ele é um dos homens maiores reformadores da nação de Israel. Reformador é alguém que pega algo e recondiciona, traz novamente a condição anterior. É um restaurador. Alguns falam que reforma e restauração são coisas diferentes, mas aqui o contexto, aquilo que eu quero te dizer é: Josias foi um homem que, ao subir ao trono, ele olhou para a degradação moral que a nação estava vivendo há décadas e disse: eu preciso mudar a história do meu país. Será que nós pensamos assim? Ou será que nós somos daquele tipo que diz assim: não adianta eu ir lá fazer alguma coisa porque o meu voto não muda em nada. Se o seu voto não muda em nada, você não precisaria nem existir. Pega a visão aí. E se o seu voto não muda em nada, e se você não for votar para tomar uma decisão, não reclame, porque alguém decidiu por você. Então, não importa qual seja o cenário, vá lá, se manifeste, faça o seu exercício cívico, o seu exercício de cidadão. Olhe para aqueles que estão, eu não estou aqui falando sobre política, eu não estou aqui dizendo que você tem que votar nesse ou naquele, eu estou falando para você qual é a condição que uma nação vive quando alguém injusto está no poder. É isso que eu estou dizendo para você hoje. E que você é um homem, uma mulher inteligente que está aqui hoje neste lugar de culto, onde tem uma plaquinha ali fora escrito cultura do reino, tem aprendido, tem entendido da palavra do Papai do Céu, o que é se colocar como um cidadão do céu e um cidadão aqui enquanto existente na terra. Porque enquanto você estiver aqui sobre a face da terra, ainda revestido dessa matéria corruptível, você e eu temos obrigações cívicas. Nós somos constituídos de direitos e de deveres, mas só podemos exigir os nossos direitos se formos cumpridores de deveres. E um dos nossos deveres é de votar. E a legislação diz que nós, como cidadãos, podemos votar e ser votados. Você está entendendo? Então Deus nos colocou aqui, não foi para qualquer coisa, não foi para simplesmente agora nesse horário, no dia de domingo, vir para cá porque nós não temos nada para fazer. Não, negativo. Deus constituiu a cada um de nós que aqui está para sermos um marco temporal no nosso tempo, na nossa história, na nossa caminhada, na nossa casa, na nossa família, no bairro onde nós moramos, no trabalho onde nós estamos, na escola onde nós estudamos. Só que o inimigo tem tentado colocar na mente de muitas pessoas que, ei, você não faz diferença nenhuma. Você não muda em nada, fica tranquilo, relaxa, deixa as coisas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é um engano do inimigo. Isso é um engano do inimigo, você não existiu à toa, você não está aqui à toa. Você é um ser humano que foi escolhido pela presciência, pelo entendimento de um ser magnífico, poderoso, extraordinário, atemporal, fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria, para que você estivesse aqui hoje. Você não é qualquer um.
A sua existência não é menos importante do que a existência do Donald Trump. Aliás, você é muito mais poderoso do que ele, porque ele manda em homens. Você tem autoridade no mundo espiritual. Ele não tem autoridade no mundo espiritual neste sentido ao qual eu estou dizendo aqui. Você é um príncipe, uma princesa. Você é constituído como rei e sacerdote, rei, rainha e sacerdotisa. A Bíblia fala que aqueles que forem encontrados fazendo assim como cumprindo a palavra, o Senhor colocará cada uma dessas pessoas sobre todos os seus bens. Eu quero dizer para você que vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena, Alessandro. Gente, olha só o que a Bíblia está falando. Aquele que for encontrado desta maneira, qual maneira? Fiel, trabalhando. O Senhor colocará esta pessoa sobre todos os seus bens. Agora, olha para mim aqui rapidamente. O que são os bens do Senhor? Ele disse, a terra é minha. Aquele que quando o Senhor se manifestar, for encontrado fiel a Ele, Ele colocará esta pessoa, o evangelista Francisco, sobre tudo aquilo que pertence a Ele. Ele manda no céu, o céu é dele. Ele manda na terra, a terra é dele. Ele manda na água, a água é dele. Ele manda em tudo, tudo pertence a Ele. Ele está dizendo o seguinte, se eu e você formos fiéis a Ele, você vai comandar tudo aquilo que pertence a Ele. Fica tranquilo, relaxa. Se lá na empresa que você trabalha, você passa pano, fica tranquilo. Se você for fiel ao Senhor, um dia aquele que está lá no topo da pirâmide da empresa vai ser mandado por você que passa o pano hoje. Porque Deus disse, colocarei sobre tudo aquilo que me pertence. E é isso que Josias está entendendo, minha irmã Jaine. O rei Josias, ele sobe ao trono e ele entende que precisa fazer uma reforma. Ele entende que precisa fazer uma mudança. Ele entende que tudo que está acontecendo na nação está errado, está equivocado. Ele entende que o comportamento dos pais, isto é, o comportamento daqueles que o antecederam, foram comportamentos problemáticos. Ele entende que o histórico deixado, as reverberações deixadas pelos reis anteriores, inclusive pelo seu próprio pai, é algo que, se não for mudado, vai trazer problema e destruição para a nação. Eu e você precisamos reformar coisas. Eu e você precisamos tomar decisões de mudar situações, cenários. Eu e você não somos obrigados a viver no meio de uma condição que nós sabemos que é um problema para a nossa vida e um problema para a vida da nossa família. Eu e você não temos obrigação disso. Nós podemos ser reformadores, nós podemos ser agentes de mudança de pensamento para que essas pessoas experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Josias sobe ao trono e ele começa então uma campanha em Israel, meu irmão William. E essa campanha de Josias consiste em todos os lugares que se encontrasse um ídolo de pedra, um ídolo de madeira, em todos os lugares que se encontrasse um altar dedicado a qualquer Deus minúsculo, com D pequenininho, que não fosse o único e verdadeiro Deus, deveria ser destruído, deveria ser pulverizado, deveria ser esmagado. Então Josias reúne pessoas da sua confiança, olha só, pessoas da sua confiança. Não se junte, não ande com qualquer pessoa.
Não ande com pessoas que não pensam como você, que não sonhem como você, que não trabalhem como você, que não tenham as mesmas vontades como você, que não enxerguem como você, que não pensem, que não tenham visão, que não tenham entendimento, que não se comportem como você. Ande com pessoas que estejam na mesma condição, porque essas pessoas costumam alavancar você, costumam empurrar você, costumam pegar na sua mão e dizer assim: vem comigo, porque eu estou junto contigo. Muitas vezes as dificuldades das nossas vidas é porque nós nos aliançamos com pessoas que não têm o mesmo desejo de vencer que nós temos. E isso é um grande problema. Mas Josias, ele se aliança com pessoas e começa uma campanha em Israel, evangelista Francisco. E aonde Josias chega, ele vai destruindo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Aonde Josias chega como rei, como alguém que tem autoridade, ele vai botando para quebrar tudo aquilo que é um problema na nação de Israel. Aonde Josias chega, ele vai destruindo tudo. Aí a Bíblia diz assim no versículo 4 do 34, do versículo 3, perdão, do 34, dizendo: porque no 8º ano do seu reinado, quando ainda era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no ano do 10º, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos onde se colocavam as oferendas, onde se colocavam os deuses, as imagens esculpidas, imagens fundidas. O verso 4 diz assim: e em sua presença foram despedaçados os altares de Baalins, as imagens do sol que ficavam sobre os altares, sobre as imagens que estavam sobre eles, e foram destruídos os ídolos e os azerins, e as imagens de escultura e as imagens de fundição, que foram reduzidas a pó, e aspergiu sobre os túmulos dos que lhes tinham oferecido sacrifício, e queimou os ossos dos sacerdotes sobre todos os seus altares. E assim Josias purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naphtali e até os seus arrabaldes. Diga comigo assim: as periferias. Mas não, você está sem coragem, diga assim: as periferias. Josias mandou purificar tudo. Não era para repetir, mas amém. Graças a Deus por isso. É porque vocês foram para o automático. Amém. É isso. Josias mandou purificar tudo. Até os arrabaldes. Isto é, até os rincões. Até as periferias. Até as cidades que ficavam. Até os lugares mais simples. Até aqueles bairros mais pobres. Josias falou assim: tudo que estiver dentro dos nossos domínios, do nosso poder, da nossa força em Cristo, em Deus, nós vamos purificar e vamos limpar, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e em tudo que nós temos. E aí ele começa esse processo poderoso, e a Bíblia diz assim, no versículo 7 do 34, e destruiu os altares, e converteu os azerins, que eram imagens, e as imagens esculpidas em pó, e cortou todas as imagens do sol e toda a terra de Israel, e retornou para Jerusalém. O verso 8, ele nos dá um ponto de reflexão muito importante. Diz assim: e no 18º ano do seu reinado, quando já tinha purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maaseias, o governador da cidade, e Joá, filho de Jocás, o escriba, para fazer algo muito mais importante, para repararem a casa de Jeová. Então observe o seguinte, minha irmã, como é que é o nome da irmã lá? Não, da irmãzinha lá? Dona Valéria. Quando nós temos muitos problemas, não adianta você querer resolver tudo de uma vez só, porque você vai ter problemas. Sendo redundante, quando nós temos muitos problemas, nós temos que ir passo a passo. Como diz o ditado, ir pelas beiradas.
Ninguém toma sopa quente metendo a colher no meio dela e botando na boca. Só se ele tiver a língua dormente. Mas geralmente você vai esfriando e vai pegando pelas bordas, não é isso? Até que você consegue chegar no centro da sua sopa, do seu mingau, o que seja, e é o famoso ir comendo pelas beiradas. Josias sabia que havia uma grande problemática na nação. Não era simplesmente um problema na sua casa. Não era simplesmente um problema no bairro onde ele morava. O problema estava generalizado, minha irmã Patrícia. O problema estava entranhado em toda a sociedade. Então Josias começa a campanha de purificação de toda Jerusalém, de toda a terra que eram governadas e estavam sob o seu domínio. E depois que ele termina esse processo, ele agora parte para um segundo momento, não menos importante do que o primeiro. E qual era o segundo momento daquilo que era esta grande campanha de Josias? Este segundo momento que era essa grande campanha de Josias era nada mais, nada menos do que restaurar e reformar a casa do Senhor. Para que você entenda, um rei preocupado com a casa do Senhor. Porque ele entendia a importância que um lugar como esse aqui tem. A importância e o que um lugar como este aqui representa na vida de pessoas. Então ele inicia uma outra campanha que é a de reforma da casa do Senhor. E a Bíblia fala que ele então começa a delegar responsabilidades, depois de ter feito uma campanha de levantamento de recursos. Fica tranquilo que eu não vou pedir recurso para você não, eu estou só pregando para você entender o que a Bíblia diz a respeito daquilo que você disse que crê. Ele começa então uma campanha, levanta recursos com todo o povo. Depois que esses recursos estão levantados, ele então começa a entregar, através de pessoas chaves, esses recursos para outras pessoas chaves que estavam responsáveis em restaurar o templo, que estavam responsáveis em construir, em reformar, em consertar tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que estava blasfemado, tudo aquilo que estava prejudicado. Porque você imagina, se o rei não pensava, os reis anteriores não pensavam nem em si mesmos, imagine na casa do Senhor. Então Josias começa então, através de pessoas em quem ele confiou, delegou essa responsabilidade, e eu estou pregando a respeito da profetisa Hulda. Alguém às vezes talvez pensa assim, o pastor esqueceu. Esqueci não, irmão, fica tranquilo, relaxa. E depois que eles estavam naquele processo de restauração, é porque é muito grande, eu estou aqui reduzindo a história, evangelista Francisco. Depois que eles fazem essa empreitada de reconstrução, restauração, reforma do lugar de culto aonde Deus se manifestava, eles estavam reformando a casa do Senhor, quando de repente eles encontraram o livro da lei. De repente eles encontraram o livro da lei. Olha só, acompanhe comigo aqui. Versículo 14 do 34. E enquanto tiravam o dinheiro arrecadado da casa de Jeová, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Jeová, como escrito pelas mãos de Moisés. Então Ilquias e Safã, o escriba, então disse Ilquias a Safã, o escriba, isto é, então disse o sacerdote ao escriba, que tinha por nome Safã, encontrei o livro da lei na casa de Jeová. Agora pergunta para mim assim, por que ele encontrou, pastor? Só tem uma pessoa aqui dentro? Vou te perguntar de novo. Pergunte para mim assim, por que ele encontrou, pastor? Porque estava perdido. Estava perdido. A palavra do Senhor, diaconisa Rosa, estava perdida. Perdido. O livro da lei perdido. Ninguém
sabia onde estava o livro da lei, irmão Fran. Você já se deparou com alguma situação na sua casa que você está arrumando alguma coisa e de repente você mexe ali debaixo de algo e você levanta e fala assim, meu Deus, eu nem lembrava mais desse negócio. Eu lembro que quando eu era menor, a minha mãe mandava eu arrumar a casa, que eu já falei isso para vocês, eu arrumava, e ai de mim se não arrumasse, que era um cachorro amarrado e a pé comendo. E nas minhas arrumações, minha mãe ela tinha um hábito de tão forte de guardar dinheiro, que às vezes eu encontrava dinheiro enfiado pelas coisas, assim, pelas cobertas, debaixo das caixas. Aí eu ficava animado, entendeu? Ficava animado, aí era um negócio assim, poderoso. Então eles estavam mexendo ali, arrumando, reformando a casa do Senhor, e eles encontraram o livro da lei. Por que eles encontraram? Porque a nação estava perdida. Todos que vivem, e eu vou falar aqui para que você que está do outro lado, que vai assistir em algum momento, está assistindo agora, todos que vivem fora da palavra estão perdidos. Todos, absolutamente todos. Mas Deus te dá a oportunidade de encontrar a salvação. Isso só depende da sua escolha, da sua decisão. Ninguém está dizendo que você vai ter que botar o roupão até o tornozelo, sabe, andar enforcado. Não, não é isso. Nós estamos dizendo sobre uma decisão no seu coração, a circuncisão no coração, a circuncisão aqui dentro de você, reconhecendo e confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a grande oportunidade da sua vida, de ser transformado, ser liberto e de ter a sua vida e as circunstâncias que envolvem ela transformadas e mudadas de verdade. Não adianta você ser nação escolhida, mas estar servindo a outros deuses, que era o caso da nação de Israel. Não adianta você ser o rei ou ser o sacerdote, não adianta você ser alguém muito importante, se você não tem o livro da lei para nortear a sua vida. E enquanto eles estavam reformando, eles acharam o livro da lei. Acompanha comigo aqui no versículo 14, quando tiravam o dinheiro arrecadado da casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Jeová. O versículo 15 diz assim, então disse Uquias a Safã, o escriba, encontrei o livro da lei na casa de Jeová. E Uquias, quando ele encontra o livro, diz para Safã, que é o escriba, que encontrou o livro da lei. Ele pega o livro da lei e entrega para o escriba. O escriba pega o livro da lei e leva até diante do rei. Olhe para mim aqui para você entender uma coisa. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Diga assim comigo, naquele tempo, tanto o sacerdote quanto o rei deveriam ter uma cópia do livro. Agora olha só, evangelista Francisco, nem o sumo sacerdote tinha. Como é que eles iam se guiar? Como é que você vai saber da vontade do Senhor se esse livro que está na sua mão é só mais um livro da sua prateleira? Como? E nem o rei tinha o livro. O livro estava perdido, então ninguém sabia da direção que precisava ser tomada. Então Uquias acha o livro, entrega para Safã, que é o escriba. O Safã pega o livro e vai até o rei. Observe que nenhum deles tinha a palavra, nenhum deles tinha o livro, nenhum deles sabia o que estava escrito, ou pelo menos já tinham esquecido e deixado para lá. Olha o texto, acompanhe comigo no verso 16 do 34. E Safã levou o livro ao rei e o informou, dizendo, olha só, Safã vai dar um relatório para o rei, antes de dizer para o rei que ele encontrou o livro da lei, que foi dado por Uquias a ele, enquanto eles reformavam o templo, que era uma missão que o rei tinha dado a eles, de reformar, de deixar o templo da maneira que agrada ao Senhor. Ele primeiro trouxe um relatório dizendo, Senhor, tudo o que foi encomendado aos teus servos está sendo feito.
Safã está dando um relatório para o rei. No verso 16, no verso 17 diz assim: e recolheram o dinheiro que ingressou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos obreiros. Então, quando Safã, o escriba, acabou de dar este relatório ao rei, agora ele passou para a outra parte do relatório, dizendo para o rei o seguinte: também informou ao rei, e Ilquias, o sacerdote, me entregou um livro. E aí o rei olhou, porque o rei olha para Safã e diz assim: que livro? Diga assim: que livro? Vamos lá. Que livro, Safã? Diga de novo: que livro, Safã? Safã olha para o rei e diz assim: livro da lei, majestade. O livro da lei. E Safã não só diz isso para o rei, como o versículo final do versículo 18 diz assim: e Safã o leu diante do rei. Safã fez o quê? Você sabe, você imagina o que foi que Safã leu no livro da lei diante do rei? Você imagina? Você imagina? Não, não imagina? Abre comigo em Deuteronômio 28, que eu vou dizer para você exatamente o que Safã leu no livro da lei para o rei Josias. Abre comigo para você acompanhar. Aí, depois que você acompanhar, nós vamos voltar para lá, para o verso 19, e eu vou mostrar para você o porquê que o rei teve aquela atitude do verso 19. Você achou Deuteronômio 28? Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Achou o verso 15? Corre seu dedinho aí, vai até o verso 15. Achou? Vamos lá de novo. E Safã disse: Ilquias achou o livro da lei. Aí vocês vão dizer para mim assim: que livro da lei? De novo, que livro da lei? Que livro da lei? Aí Safã diz ao rei: o livro da lei escrito por Moisés. Aí o rei perguntou a Safã: o que está escrito? E Safã começou a ler para o rei o que estava escrito no livro da lei. A partir do verso 15 do Deuteronômio 28, era exatamente o que estava escrito lá. E acontecerá que, se não escutardes a voz de Jeová teu Deus, observando e cumprindo todos os seus preceitos e estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu campo, e as crias das tuas vacas e as crias do teu rebanho. Maldito quando entrares, maldito quando saíres. Jeová mandará sobre ti maldição, a turbação e a ameaça sobre os empreendimentos das tuas mãos, até que sejas destruídos, até que pereças prontamente, por causa das tuas más obras com que me abandonastes. Jeová fará pestilência, que a pestilência te pegue a ti e te consuma da face da terra em que entras para possuí-la. Jeová te castigará com tuberculose, febre, inflamação, gangrena, seca, fungo, ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo dos seus pés será de ferro. Jeová transformará a chuva da terra em pó e areia, que cairão do céu sobre ti, até que sejas destruído. Versículo 25, Jeová te entregará derrotado diante os teus inimigos, porque por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de espanto para todo o reino da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves dos céus e os animais do campo, e ninguém os afugentará. Jeová te ferirá de úlcera egípcia, com tumores, sarna úmida e seca, e não poderá curá-las. Jeová te ferirá com loucura, com cegueira, e destruirá, e com
disritmia no coração, apalparás em pleno meio-dia, como um cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos, e serás oprimido e espoliado, isto é, vão tomar tudo que pertence a ti, todos os dias, e não haverá quem te salve. O verso 30 ele continua dizendo: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem a possuirás, edificarás uma casa, mas não habitará nela, plantarás uma vinha, mas não comerás do seu fruto, o teu boi será degolado diante dos teus olhos, mas dele não comerás, o teu jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído, o teu rebanho será entregue aos teus inimigos, e não haverá quem te socorra, os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos os verão, e desfalecerão de nostalgia por eles todos os dias, e não poderás fazer nada. Um povo que não conheces comerá o fruto da terra e se aproveitará de todas as obras das suas mãos, e serás oprimido e esmagado todos os dias. Enlouquecerás com o espetáculo que os teus olhos contemplarão. Jeová te ferirá com úlcera incurável nos joelhos, nos músculos, desde a planta dos teus pés até a coroa da tua cabeça. Jeová te levará a ti, ó rei, que estabeleceste sobre ti para governar, a uma nação que nem tu nem teus pais conhecestes. Ali servirás a outros deuses, de madeira e de pedra, e serás motivos de espanto, de provérbio e de escárnio, e todos os povos para o meio dos quais Jeová te conduzir. Semearás grande quantidade de semente no teu campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto a devorará. Plantarás e cultivarás vinha, mas não beberás, nem armazenarás vinho, porque elas serão devastadas pela lagarta. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com azeite, porque as azeitonas cairão das oliveiras. Gerarás filhos e filhas, mas não te pertencerão, porque irão para o cativeiro. Todas as tuas árvores e os frutos do teu solo serão consumidos pelo gafanhoto. O estrangeiro que estiver no meio de ti se levantará cada vez mais acima de ti, enquanto tu descerás cada vez mais. Ele te emprestará a ti, mas tu não lhe emprestarás a ele. Ele te será por cabeça e tu lhe serás por cauda. Todas essas maldições estarão sobre ti e te perseguirão até que sejas exterminado. Por quê? Diga comigo, por quê? Porque não obedecestes à voz de Jeová, teu Deus, para guardares os teus mandamentos e os teus preceitos que hoje te ordenou. O verso 46, ele está lendo para o rei Josias aquilo que estava escrito no livro da lei. E estas coisas estarão sobre ti como sinal e prodígio contra ti e contra a tua descendência para sempre, por não teres servido a Jeová, teu Deus, com alegria e com satisfação de coração, enquanto tinhas abundância de todo bem. Servirás aos teus inimigos, que Jeová enviará contra ti fome, sede, nudez, desprovido de tudo, e ele porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que sejas destruídos. Jeová levantará contra ti uma nação vinda dos confins da terra, nação veloz como a águia, nação cuja língua tu não compreenderás, uma nação de aspecto feroz. Diga comigo, o povo babilônico, meu Deus, que não respeitará o ancião, nem se compadecerá do adolescente. Ela devorará o fruto, a nação do teu gado, o fruto do teu solo, até que sejas destruídos, e não te deixará grão, nem vinho, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, nem as crias dos teus rebanhos, até que sejas destruídos. Esta nação, ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que caiam em todo o teu território as altas muralhas e as tuas fortalezas, em que pusestes a tua confiança, porque não estavam confiando no Senhor, e te sitiará em todas as cidades da terra que Jeová teu Deus te deu, e chegarás a comer o fruto do teu ventre. Eu vou parar aqui porque eu já estou ficando apavorado.
Eu já tô ficando apavorado com o que eu estou lendo. Eu vou ler esse último pedacinho para você. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu vou ler para ti. E chegarás a comer o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que Jeová teu Deus te der. Tal será o aperto e a angústia com que o inimigo te sitiará. Deixa eu pegar esse lencinho aqui, que não trouxeram o meu lenço hoje. Você está entendendo o que Safã está lendo para Josias? Você acompanhou comigo aí? Quando Josias está ouvindo o que Safã está lendo, Safã está lendo o que eu estou lendo para você. E olha que eu parei menos da metade dos problemas. Eu parei em menos da metade dos problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, se você for evoluindo, você pode meditar na tua casa. Se você for evoluindo, você vai ver que a Bíblia vai dizer que as mulheres, quando elas tiverem neném na condição da maldição que Safã está lendo para Josias, elas pegariam as placentas que sairiam de entre as suas pernas e esconderiam a placenta de seus maridos e de seus filhos, que elas eventualmente amassem. Tal era a fome para que elas pudessem comer o resto de placenta sozinhas. Safã está lendo isso para o rei. Sabe por quê, minha irmã Jaine? Porque o povo esqueceu do Senhor. E é isso que acontece na vida de cada um de nós quando nos esquecemos de Deus. Pode escrever como diz um ditado, escreve na tábua de Moisés. Claro que não dá para escrever na tábua que Moisés escreveu. Ou como diz o ditado, está escrito nas estrelas. Quando nós abandonamos o Senhor, a nossa vida moralmente vai enveredando por essas condições aqui. Quando o rei terminou de ouvir aquilo, evangelista Francisco, presta atenção aqui. Eu não vou fazer isso com essa blusa aqui, porque essa blusa aqui eu passei alguns meses pagando ela. Eu não vou nem te falar o nome dela. Essa aqui, essa de dentro aqui. Eu passei alguns meses pagando naquele do Passo a Passo Esplanada. Então não vou fazer isso com essa blusa aqui, que se fosse outra eu até faria. Quando Josias ouviu aquilo, olha o versículo 19, por favor. E aconteceu que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele disse assim: meu Deus! Ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação. E a Bíblia fala no verso 20, acompanha comigo que eu estou pregando sobre a profetisa Hulda. Então o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e a Aicão, e ao filho de Safã, e a Abidom, ao filho de Mica, e a Safã, que era o próprio escriba, e a Asaías, ministro do rei. O que é que ele ordenou? O verso 21, ide e consultai ao Senhor por mim, pelo remanescente de Israel, de Judá, no que diz respeito às palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, andando conforme a tudo quanto está escrito neste livro. E Ilquias e os designados pelo rei
foram ter com Hulda, a profetisa. Porque era a única pessoa que tinha a revelação da palavra. Você não está entendendo nada? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não precisa de barulho, ela pode ter qualquer coisa. Você risca Jesus, ela pega fogo. Eu não sei se vocês estão hipnotizados com o que eu estou falando, ou se vocês precisam de mais azeite dentro do vaso. Eu não sei qual é a situação. Outro dia eu estava falando isso, aí a minha esposa é advogada de vocês. Sabia disso? Minha esposa é advogada de vocês. Aquela que está ali atrás ali. Às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. Depende muito do meu estado de espírito. Sabe por quê? Meu irmão William, sabe por quê? Hulda tinha a revelação da palavra? Não? Porque ela era esposa de Salum. Ei, pastor, o que é Salum? Ela era esposa do sacerdote responsável por cuidar das vestimentas dos sacerdotes do templo. Vai prestando atenção, vai prestando atenção. Ela era esposa de Salum. E Salum era o roupeiro do templo. Quem é roupeiro mexe com o quê? Com roupa. E ele era o roupeiro do templo. Quem oficiava no templo eram os sacerdotes. Então Salum era responsável pelas vestes sacerdotais. Só que você vai concordar comigo que o sexo masculino e o sexo feminino têm as suas prerrogativas altamente intrínsecas, específicas. Um homem nunca será uma mulher e uma mulher nunca será um homem. Assim como o homem tem características que são masculinas e somente ele pode exercê-las porque ele é um macho biologicamente falando, assim também a mulher também tem características que lhe são peculiares. Por quê? Porque ela é fêmea e ela tem condições que somente ela tem. Quando Deus formou o homem e a mulher, Ele colocou dentro de cada um funções e condições e habilidades que somente aquele macho ou aquela fêmea podem exercer. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer para você, já para terminar aquilo que nós estamos pregando aqui nessa noite. Falando sobre uma mulher, a profetisa, uma mulher que, uma das grandes mulheres da Bíblia que representou um ministério profético com maestria e excelência. Imagina Salum chegando com as vestes sacerdotais. Meu Deus, já deu o horário? Já? Que isso, meu irmão? Que absurdo. Já deu o horário. Comecei ainda agora. Vou finalizar. Imagine Salum chegando com as vestes sacerdotais. Imagine, irmão Patrícia, Salum, o roupeiro do templo, dizendo: eu não sei por onde eu começo a fazer esse vinho. Eu não sei se eu uso o produto A ou o produto B, que eu não vou fazer propaganda, que vocês não pagam nada para fazer propaganda para vocês. Aliás, para as emissoras de TV, vocês pagam muito, né? Eu não vou falar o nome aqui, né? Eu não sei se eu uso o produto A ou se eu uso o produto B. E agora, Hulda? O que é que eu faço? Como que eu faço esse vinco? Como que eu lavo essa veste? Como que eu passo aqui de maneira correta? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Tá, não. A Hilda fala assim: Salum, dá pra cá, que isso aqui é minha praia. A Hilda pega aqui, ó, pega a veste sacerdotal, coloca em cima do lugar onde passa, e aí ela começa
aquele que habita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas asas e debaixo dela estarei segura. Ela está passando ali a roupa que Salu entrega para ela. E aí a palavra sai da boca dela, entra no coração dela, vem para a mente dela. E aí ela continua passando, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta com eles. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e dará fruto no tempo certo. Quando o rei ouve aquela palavra, ele diz assim: só tem uma pessoa que tem revelação nessa nação. Alguém que cuidava e que auxiliava o seu marido na sua casa. E o rei então toma a palavra e diz assim: vão até Hulda, profetiza, porque ela tem revelação, ela conhece a palavra, ela sabe o que está escrito no livro da lei, porque esta mulher já vinha observando o comportamento dos reis que haviam antecedido a Josias, e ela entendia lá dentro do seu lugarzinho qual era o caminho certo a ser seguido para que não fossem destruídos. Então, quando o sumo sacerdote e o escriba e toda a comitiva chegam diante de Hulda, eles contam para ela aquilo que havia sido lido no livro da lei para o rei, e então ela, ao ouvir, diz assim: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Pessoas que têm a palavra, pessoas que amam a palavra, pessoas que têm revelação de Deus, pessoas que as grandes autoridades têm que sentar para ouvir, ou se pôr de pé para escutar. Deus separou esta noite para falar ao seu coração que está aqui e a você que está do outro lado. Você é alguém que contém a palavra, e se não ainda a contém, pode contê-la de maneira poderosa, de modo da sua boca sair os oráculos do Senhor, de modo através da sua boca e do seu coração saírem os sinais, os prodígios e as maravilhas da parte de Deus, de modo que a sua casa, o seu bairro, a sua nação, tudo aquilo que está à sua volta seja transformado, de modo que as pessoas busquem você e ouçam quando você é cheia da palavra de Deus, disser assim diz o Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto no finalzinho fala assim: e morava no segundo bairro da cidade. Diga comigo assim: na periferia. Na periferia. De novo, na periferia. Na periferia. Deus não está nem aí para onde você mora. É claro que se você quiser se mudar do lugar onde você está para um lugar melhor, Deus também não fica chateado com isso, porque Deus ama quem busca melhorar.
Mas o que eu quero dizer para você é que quando a Bíblia fala que ela morava no segundo bairro, a Bíblia está dizendo que ela morava na periferia. E o rei estava dentro do palácio, mas ninguém dentro do palácio tinha a revelação da palavra. Não sei se você está entendendo, tem muito palácio aí que não tem revelação da palavra. Você está entendendo? Quer que eu traduza? E nós estamos aqui na periferia, mas aqui tem Uldas. Aqui tem Uldas. E para não ficar só no feminino, tem Uldos também. Que esta palavra entre no seu coração e que você entenda que não importa a sua origem, a sua condição. Se você ama a palavra, Deus amará usar você para uma grande obra nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Bendiga Ele com tudo aquilo que você tem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.